Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para um Hora de Toledo um pouco diferente, um Hora de Toledo um pouco antecipado e para falar sobre dois temas: Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, a classificação do Toledo Esporte Clube, o TEC e do Oeste Brasil FC. As duas equipes se enfrentaram no fim de semana com vitória do TEC por 2-0, mas o resultado classificou as duas equipes de Toledo para a próxima fase da competição e vai ter clássico do Agro no mata-mata nas quartas de finais, vai ser incrível. E também para falar da última rodada da primeira fase do Campeonato Amador de Futebol de Toledo, classificação final da primeira fase definida e também os confrontos da fase de quartas de finais definidos. Então, a famosa loucuragem no esporte local, e a gente vai falar disso. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, seguir, comentar, compartilhar, mandar para os amiguinhos, para os coleguinhas, porque ajuda demais a gente a seguir produzindo e levando esse conteúdo aí para vocês. Vamos começar falando aí sobre a terceira divisão do Campeonato Paranaense. A gente teve a última rodada nesse domingo, todos os jogos às 15h30. Vou falar primeiro os resultados aqui para vocês dessa última rodada. A gente teve Irati 1, Araucária Esporte Clube 1. A Associação Atlética Batella de Guarapava derrotou o Hope Internacional 2-1. Arapongas e Portuguesa Londrinense ficaram no 0-0 e o Clube Atlético Cambé perdeu em casa para o Rolândia Esporte Clube, o REC, por 5-1. Esses são os jogos dos outros grupos, os grupos que não envolviam as equipes de Toledo. Pelo grupo C, o grupo que envolvia as equipes de Toledo, a gente teve lá no Anilado, em Francisco Beltrão, com o mando do Verê Futebol Clube, o Verê Futebol Clube vencendo o Clube Esportivo União de Francisco Beltrão por 1-0. O União de Beltrão já estava eliminado, ficou na lanterna do grupo com apenas 3 pontos, deixou a competição com uma campanha realmente muito abaixo. Com o resultado, o Verê se classificou em primeiro lugar do grupo com 12 pontos. Aí a segunda vaga do grupo ficaria do jogo no Estádio Municipal 14 de dezembro aqui em Toledo, clássico do Agro entre o Oeste Brasil FC, mando do Oeste Brasil, contra o Toledo Esporte Clube, o TEC. Foi um jogo que nos primeiros minutos o Oeste Brasil começou dominando bastante, ficando mais com a bola, chegando com mais perigo ao campo de ataque, até encurralando o TEC ali mais na parte defensiva. Mas o jogo mudou com 2 expulsões muito rápidas do Oeste Brasil FC. A primeira expulsão foi num lance de contra-ataque do TEC. O TEC tem uma equipe mais rápida, mais jovem, tem muitos jogadores ali das categorias de base, do Sub-20, do Futebol Clube Cascavel. Numa dessas jogadas, o jogador do TEC sairia cara a cara com o goleiro do Oeste Brasil e acabou que ele foi puxado, ocorreu uma falta. Até tinha uma leve cobertura chegando lateralmente, até a gente pode colocar o lance aqui para vocês. Até teria ali uma certa cobertura, é um lance que fica naquela interpretação entre o vermelho e o amarelo. Algumas pessoas vão entender como um lance para vermelho, outras como um lance para amarelo, mas efetivamente o juiz deu o cartão vermelho. O jogador do Oeste Brasil foi expulso, então uma expulsão rápida, até vou pegar aqui, foi o Caio Henrique que foi expulso. Então, expulso logo no início, acabou afetando aí muito pro Oeste Brasil FC essa expulsão. E ainda o Oeste Brasil conseguiu ter mais a bola ali durante alguns minutos, mesmo com um a menos, mas logo em seguida, ainda aos 22 minutos, veio a expulsão do Ian, que é um dos jogadores mais importantes do Oeste Brasil nessa temporada. Ele foi expulso no lance no meio de campo, em que ele acabou acertando uma cotovelada na face do jogador do TEC e foi expulso também. Aí o Oeste Brasil ficou o restante do jogo com 2 jogadores a menos e isso levou o jogo para outra forma. O Oeste Brasil se fechou completamente. Teve, aliás, nesse momento, a Agenor Piscinini entrando dentro de campo. Acabou que ele, que é o técnico e presidente do Oeste Brasil, acabou expulso também. Então isso
prejudicou demais o Oeste Brasil, que teve o Eduardo Dallagnol como treinador até a reta final do jogo. Mas isso mudou completamente o jogo, condicionou a partida, porque o Tec, que jogava mais no contra-ataque, passou a ter o domínio, ter a bola para jogar a seu favor, e o Oeste Brasil só se fechou para se defender. No primeiro tempo, o Oeste Brasil, em nenhum outro momento, ainda conseguiu segurar um pouco mais a bola, ainda tinha um pouco mais de vigor físico, e o Tec encurralou o Oeste Brasil, criou 4 ou 5 boas oportunidades ali, mas acabou não conseguindo pressionar com, com tanta efetividade, a pressão não foi tão grande, o Oeste Brasil segurou bem o 0-0 ali no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Oeste Brasil se afundou cada vez mais para dentro do seu gol, não conseguiu segurar a bola minimamente, o Tec ficou rondando ali, mesmo assim não conseguiu criar tantas situações boas. As situações eram mais esporádicas, apesar da equipe estar pressionando muito, estar com a bola no campo de ataque, ali no campo de defesa do Oeste Brasil, mas não conseguia criar tanto ou com tanta frequência. Tanto que os gols do Bruno e do José saem já depois dos 40 do segundo tempo. O gol do Bruno já aos 42 e o gol do José já nos acréscimos. Os gols fecham o placar em 2-0 para o Tec, que garantiu o segundo lugar do grupo com 12 pontos. Apesar da derrota, o Oeste Brasil FC ficou em terceiro lugar do grupo com 9 pontos, 6 jogos com 3 vitórias e 3 derrotas, um saldo de gols favorável, conseguiu a vaga como um dos 2 melhores terceiros. E detalhe, agora na fase de quartas de finais teremos novamente o clássico da cidade de Toledo, o clássico do agro entre Toledo Esporte Clube e Oeste Brasil FC. Os jogos já nos 2 próximos finais de semana, ainda não foi detalhada as datas e horários ainda pela Federação Paranaense de Futebol, mas teremos o clássico do agro nas 2 próximas semanas. Os 2 jogos no estádio municipal 14 de dezembro, questão de mando muda pouco ali em questão de torcida, porque as torcidas ficam juntas, principalmente ali na área das cadeiras cobertas do estádio, mas isso é mais uma questão de quem vai organizar o jogo, quem vai organizar os cuidados para entrada, os cuidados com segurança, quem vai cuidar das copas, quem vai cuidar de toda a organização do jogo. Então é muito mais para isso que serve o mando de campo nesse caso. Mas teremos no jogo de ida o mando de campo do Oeste Brasil FC, que teve uma campanha pior, e no jogo de volta, mando do Toledo Esporte Clube Tec. Jogos ainda não foi definido, mas próximo sábado ou domingo, e no sábado ou domingo seguinte, lembrando que as equipes se enfrentaram 2 vezes aí no Clássico do Agro nessa primeira fase, vitórias do Tec por 2-1 e 2-0. Até vou tentar puxar aqui os outros confrontos para a gente também exemplificar um pouco mais como ficou aí essa fase na competição do Campeonato Paranaense da terceira divisão. Já temos todos os confrontos da fase de quartas de finais definidos. Eu vou tentar pegar aqui de uma maneira mais fácil para todo mundo ficar de olho aqui com a gente. Vou buscar aqui que eu não tenho os confrontos de cabeça, mas vou tentar buscar aqui para deixar mais legal para vocês e exemplificar melhor para essa fase aí da terceirona do Paranaense. Mas aqui temos a classificação geral, que também definiu esses confrontos. Só um minutinho para não errar para vocês. Aqui os confrontos, teremos Arapongas e Irati. Arapongas, melhor campanha dessa fase, que tem o melhor elenco da competição, então é uma equipe para ficar de olho. Arapongas e Irati. Verê, que fez uma boa primeira fase, terminou em primeiro nesse grupo de Tec e Oeste, vai encarar o Hope Internacional. O Rolando Esporte Clube e o REC vai encarar o Batel, e o Toledo Esporte Clube e o Tec contra o Oeste Brasil FC. Então esses os 4 confrontos aí da segunda fase, da fase de quartas de finais da
terceirona do Paranaense, e quem passar no caso do confronto entre, só aqui pegando rapidamente, mas a princípio quem passa do confronto entre Tec e Oeste pega o vencedor do jogo entre REC e Batel. Então, provavelmente um desses clubes passa, enquanto Hope e Verê e Arapongas e Irati ali a outra face dessa semifinal. Mas é isso, assunto terceirona a gente vai falar mais lá pra frente, quando as datas dos confrontos forem definidas, a gente também fala aí para vocês. Mas a gente teve também nesse final de semana a última rodada da primeira fase do Campeonato Amador de Futebol de Toledo. A gente teve oitava rodada, né? Na verdade, esse ano o campeonato foi dividido em dois grupos com 7 equipes cada, mas a classificação dentro dos grupos não importava. Tem um regulamento um pouco esquisito, mas foi o regulamento que a Liga de Futebol de Toledo encontrou para que todo mundo jogasse pelo menos 4 partidas em casa e 4 fora, repetindo os confrontos da primeira rodada. Então, um grupo contra o outro, com os confrontos da primeira rodada repetindo, com mando invertido para todo mundo ter 4 jogos como mandante e 4 como visitantes. A gente teve nessa última rodada, então vou pegar aqui os resultados para vocês. O São Paulo Socedema, jogando em 10 de maio, derrotou o Tecfio FC por 3-2. Ouro Verde de Novo Sarandi, jogando lá em Novo Sarandi, derrotou o Comercial do Jardim de Zela por 5-3. No confronto entre duas equipes que surpreenderam positivamente nessa primeira fase e ficaram nessa parte de cima da tabela, lá no Complexo Esportivo Nelson Miguel Chardon, do Jardim de São Francisco, a MAP Panorama 2, Esporte Clube Maracanã 3. No jogo lá no interior, lá em Boa Vista, Esporte Clube Boa Vista 2, Desportivo Santa Clara também 2. Em Concórdia do Oeste, Esporte Clube Concórdia 0, Vila Ipiranga 3, atual campeão. E começou mal, perdendo para o próprio Concórdia em casa. Ali, na segunda e terceira rodada, teve jogos um pouco mais burocráticos, mais com vitórias. A partir da quarta rodada, a equipe conseguiu elevar o seu nível, jogar com um nível de qualidade técnica, principalmente, que esse elenco pode trazer, pode implementar dentro de campo, e só venceu e a partir dali consolidou a sua classificação com tranquilidade. E no campo dos amadores, lá no Jardim Concórdia, o Raposa Negra FC foi derrotado pelo Natação FC por 4-0. A gente não teve um jogo nessa rodada, que vai ser aí o jogo de encerramento da primeira fase do Campeonato Amador, que seria o confronto lá em Novo Sobradinho entre Esporte Clube Penharol de Novo Sobradinho e Esporte Clube Bangu lá de Linha Bangu. É um confronto que não definia nada em questão de classificação. As duas equipes já estão eliminadas e o resultado desse confronto não mudará nada na classificação. O que acontece? A gente teve nesse domingo a festa da comunidade de Novo Sobradinho, então, como exige muito da comunidade, acabou não rolando esse jogo. Conforme o presidente da Liga de Futebol de Toledo, o Celso Lagni, essa partida vai ocorrer, mesmo que ela não tenha qualquer interferência para a classificação para a segunda fase. Essa partida vai ocorrer, é um desejo dos clubes, é um desejo das comunidades, então essa partida vai ocorrer. A gente vai ter uma reunião na segunda-feira lá na Liga de Futebol de Toledo, que vai definir detalhes do mata-mata, datas e outros detalhes importantes do mata-mata. E também vai ser discutido uma data para esse confronto, porque é um desejo das equipes, é um desejo das comunidades e também da Liga de Futebol de Toledo que o campeonato se encerre com todas as partidas realizadas, o que realmente é importante e fica mais bonito mesmo. Agora eu vou pegar aqui a classificação final da primeira fase para vocês. A gente teve o Vila Ipiranga, atual campeão, terminando em primeiro com 21 pontos. São Paulo Socedema em segundo com 21. A MAP Panorama em terceiro com 19. Ouro Verde de Novo Sarandi em quarto com 19. Em quinto, Esporte Clube Maracanã, 18. Sexto, Esporte Clube Concórdia do Oeste com 14. Sétimo, Natação FC, 14. E oitavo, Esporte Clube Boa Vista com 12. Essas equipes
avançaram para as quartas de finais da competição. Eliminados em nono, Sport Clube Bangu, Ladinha Bangu com 8, décimo Desportivo Santa Clara 6, 11º Penharol de Novo Sobradinho 2, 12º Comercial do Jardim Gisela com 2, 13º Techfil FC com 0 e na lanterna em 14º lugar o Raposa Negra FC também com 0, perdeu todos os jogos. Agora confrontos das quartas de finais definidos, vamos a eles. Então, o campeão Vila Ipiranga, favorito a mais uma conquista, encara Boa Vista, decisão da vaga em Vila Ipiranga. São Paulo Socedema encarando Natação FC. Aqui tem até um detalhe interessante, porque o Natação FC está jogando em São Paulo, vai mandar aí em São Paulo, e o Socedema São Paulo está mandando os jogos em 10 de maio, então a volta lá é em 10 de maio. A MAP Panorama Esporte Clube Concórdia de Concórdia do Oeste, jogo de ida no interior em Concórdia do Oeste, decisão da vaga no Centro Esportivo Nelson Miguel Chardon no Jardim São Francisco, e o último confronto Ouro Verde de Novo Sarandi e Esporte Clube Maracanã, jogo de ida no Campo dos Eucaliptos no Jardim Maracanã, decisão da vaga lá no interior em Novo Sarandi. Como eu falei anteriormente, as datas, horários e tudo mais, e mais detalhes aí da fase de quartas de finais serão definidos numa reunião a ser realizada nesta segunda-feira com a direção dos clubes lá na sede da Liga de Futebol de Toledo. Então, a gente vai trazer todos esses detalhes no decorrer da semana, nos próximos dias, no nosso canal, principalmente lá na nossa página no Instagram. Então, lembrem-se de seguir a gente por lá também. Galera, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da terceirona do Paranaense, o que acharam dessa primeira fase do Campeonato Amador de Futebol de Toledo,